Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de fevereiro. Excepcionalmente, esse mês estamos gravando de forma remota. Peço desculpas aí, né? A gente iniciou o ano com um layout diferente, mas em função dos acontecimentos, né, do novo coronavírus, a pandemia, nós tivemos que tomar algumas atitudes aí de quarentena. Eu estou de quarentena, né? Vim recentemente numa viagem de São Paulo, então por precaução, né, estou bem, mas por precaução estamos, né, trabalhando de forma remota. Mesmo assim, o mais importante é passar a informação, né, dos investimentos, né, mês a mês, e é isso que a gente vai fazer. Bom, eu quero começar falando um pouquinho, né, da liquidez nos nossos planos, né, tranquilizar os nossos participantes, informar que nós temos uma liquidez tranquila, principalmente no plano BD, liquidez, né, tranquila em relação à necessidade suficiente de pagamento dos compromissos, né. Nós temos ao longo de todo o plano, temos um planejamento, o LM, né, onde a gente faz o casamento do ativo e passivo. Então, em relação à liquidez, podem ficar tranquilos, estamos bem estruturados em relação a isso. A política de investimento do plano BD, ela já prevê um limite prudencial, né, justamente para fazer frente a esses pagamentos. Em relação aos investimentos, eu acho que é importante passar que a nossa visão, o nosso foco é de longo prazo. Tá? Por mais que o mercado no curto prazo venha apresentando essas altas volatilidades, né, para a gente o nosso foco é longo prazo. Então, às vezes, essas oscilações acabam gerando oportunidades, né, para a gente alocar os nossos investimentos das carteiras de forma prudencial, mas a gente analisa, né, dessa maneira o mercado hoje. As oscilações de curto prazo, ela tem um maior reflexo na carteira do plano CV, né? O plano CV, como ele tem um perfil mais arriscado, a carteira é composta por ativos de maior risco, então nesses movimentos o plano CV vai apresentar algumas cotas negativas ao longo dos próximos meses, mas novamente o nosso foco é longo prazo. Então em alguns mercados, principalmente juros, a gente vê algumas oportunidades bem interessantes. No caso, a gente vem, né, alocando recursos em liquidez nesses segmentos. A gente vem adotando movimentos táticos, né? A gente aproveita essas janelas, né, de volatilidade, visando justamente, como eu disse, o longo prazo. Bom, entrando um pouquinho, né, nos últimos acontecimentos, nas últimas 3 semanas a gente presenciou o famoso cisne negro, né, que o mercado fala bastante, né? O cisne negro é uma combinação de várias notícias não previstas que afetam fortemente o mercado. Então nós tivemos eventos imprevisíveis aí que tiveram impacto muito forte no mercado. Né? Primeiro foi o coronavírus, né, que é a primeira pandemia global se espalhando além da China, né, principalmente Europa. A gente pega hoje Itália, né, com o maior número de mortes, né, devido ao coronavírus. Se espalhou para outros países. Brasil também, né, vem sofrendo, né, está tendo um aumento muito significativo aí, né, de contaminação nas pessoas. Então é uma pandemia global. Segunda notícia, né, que impactou os mercados foi a quebra de acordo da OPEP, né? A Arábia Saudita aí anunciou o aumento da produção de petróleo. Isso fez com que o preço do petróleo tivesse uma queda violenta, né? Primeira vez em quase 50 anos, né, que é quebrado esse acordo, né, da OPEP. Uma falta de comunicação entre Rússia e OPEP e Arábia Saudita acabou tomando essas medidas aí de aumento da produção e derrubada de preço. Depois nós tivemos ainda, né, no mercado local a queda do veto presidencial, né, com impacto de 210 bilhões, e isso aumenta, né, os custos aí do governo. Foi outro impacto, já que a gente vinha naquela recuperação fiscal, né, corte de gastos. Isso vem contra esse movimento, né, e isso afeta, claro, credibilidade, classificação de risco, e isso, né, acabou também impactando forte nos mercados. Bom, o cenário de coronavírus é o mais incerto, né, quanto ao tempo aí de disseminação. A gente não sabe quanto tempo isso e onde é o pico, onde vai ser o pico aí, né, nos mais diversos países. No entanto, a gente olhando o exemplo da China e Coreia do Sul, a gente entende que foram tomadas algumas medidas corretas aí de contenção.
A doença parece respeitar um ciclo aí bem definido de piora nos próximos 20 dias e depois, né, começa a ter uma melhora a partir de então. Isso, claro, né, afeta, né, o resultado das empresas no curto prazo, né, os países estão parando, né, a economia está parando. Nós tivemos várias revisões de PIB para o Brasil, por exemplo, a previsão era em torno de 2, 2,5%, já estão prevendo 0 até negativo, né, para o ano de 2020. Mesmo assim, a gente acredita que esses efeitos recentes são mais conjunturais do que estruturais. Tá? Isso vai passar, né? E os mercados vão retomar. Tá? A gente acredita nos próximos 2, 3 meses ainda vamos ver uma piora aí do mercado, né? O mercado deve ficar ou de lado até um pouco pior, mas depois a gente, né, a economia vai começar a retomar, né, e aí, né, as ações continuam, vão recuperar aí o que perderam aí nesses últimos dias. Né? Bom, é o que eu disse, o cenário mais provável ainda é de evento temporário, né? Essa crise, diferente das outras, tem começo, meio e fim. Nos Estados Unidos e outras, nós temos também ação conjunta dos bancos centrais. Nos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro, teve a primeira reunião extraordinária do Fed desde 2008, desde a crise de 2008, quando o comitê cortou aí 0,5%, ele trouxe a taxa de juros no intervalo de 1 para 1,25%. Em 15 de março, né, 12 dias depois, o Fed volta a reduzir a taxa de juros para 0, né, entre 0 e 0,25%, e aí, conjuntamente, ele lança, né, a recompra de 700 bilhões em título, né, do mercado, até para dar mais liquidez para o mercado. Tá? No Brasil, nós tivemos ontem a reunião do Comitê de Política Monetária, onde ele cortou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Então a taxa Selic saiu de 4,25 para 3,75. Essas medidas de política monetária no atual cenário não surtem o efeito necessário, né, de que precisa o mercado, né, de retomada, mas, né, de certa forma é uma sinalização, né, de que essas taxas devem continuar baixas por um longo período, ainda mais agora nessa situação aí, né, de perda de crescimento. Tá? Em relação às outras crises, quando a gente compara, nós sempre vemos algum período muito forte de queda. Foi o caso em 2001 do ataque das Torres Gêmeas, que os mercados caíram em torno de 28% em 11 dias, foi também um período, né, relativamente curto, e depois nós tivemos uma recuperação de 52% aí em 82 dias, menos de 100 dias. Depois veio a crise de 2008, né, tem uma queda de 45% aí, em um mês, um pouquinho mais de um mês, 31 dias, e depois nós vimos a recuperação aí de 76% aí, né, um pouco mais de 5 meses. Depois teve o evento aqui no Brasil, Joesley Day, né, que a gente chama de Joesley Day, desculpa, uma queda de 12,17% aí em 2 dias. Depois nós vimos uma recuperação também no mercado, né, mas recuperou quase 26% aí em 86 dias. E tivemos aí a greve dos caminhoneiros, né, que teve uma queda de 20% aí em 25 dias, né, dos mercados, da Bolsa, e uma recuperação aí de 40%, né, um pouco mais de 5 meses. Então, todos esses fatores levam a crer que nós vamos ver uma recuperação também nesse momento, um pouco até, né, nesse nível de 2, 3 meses aí, a gente já pode começar a ver, né, algum tipo de recuperação. Por isso que nesse momento a gente vem aproveitando, né, fazendo alguns movimentos táticos, né, justamente para começar a se posicionar aí para uma possível recuperação. Bom, e aí eu entro agora, né, no resultado dos investimentos, começando pelo plano BD. Em fevereiro, né, nós fechamos com patrimônio de 3,7 bilhões de reais. A rentabilidade da carteira nesse mês foi de 0,31%, contra uma meta de 0,55%. Né? A gente tem hoje basicamente 4% do plano alocado em ações, né, em carteiras e fundos. A carteira de ações teve uma desvalorização de 4,26%, mas em relação ao Ibovespa, o Ibovespa acabou caindo muito mais, caiu 8,43%. Então, em termos relativos, a nossa carteira ainda performou melhor que o Ibovespa. Um outro segmento que afetou negativamente foi o setor imobiliário.
as cotas dos fundos imobiliários tiveram uma desvalorização de 2,46%, né? Mesmo assim, em relação ao IFIX, né, que é o índice que a gente compara, que é o índice composto pelos fundos de investimentos imobiliários mais líquidos, caiu 3,69%. Então, em termos relativos, ainda a gente conseguiu, né, um resultado melhor. No acumulado do ano, o plano BD está com 1,33, né, de resultado. A meta está 1,24, então no ano a gente ainda continua superando a meta. E o destaque positivo no mês foi a renda fixa, né, com 0,56, um pouquinho acima da meta atuarial. Em relação ao plano CV, nós fechamos com um patrimônio de 1,2 bilhão de reais, uma rentabilidade negativa da carteira de menos 0,63, já expliquei anteriormente como ele tem uma carteira, né, que comporta mais risco, uma carteira um pouco mais arriscada do plano BD, e no curto prazo ele acaba sofrendo mais. A meta atuarial foi 0,60 no mês. O destaque positivo foi o segmento de estruturados, né, que teve um retorno de 0,62%, né, foi bem positivo no mês. A nossa carteira de ações, apesar de ter uma queda de 5,24%, ainda teve um resultado em termos relativos melhor que o Ibovespa. O Ibovespa caiu 8,43%. Nossa carteira de segmento imobiliário rendeu negativo 3,64%. O IFIX rendeu teve um resultado pior, 3,69%, então em termos relativos também, né, conseguimos uma rentabilidade um pouco melhor. O segmento exterior caiu 2,74%, né, até em função, né, do aumento aí da taxa dos títulos privados, né, isso afetou negativamente, né, a carteira. E em relação aos estruturados, né, como eu já disse, teve um resultado positivo aí de 0,62%. Bom, agradeço a atenção de vocês, né, e até o próximo mês.